queridos, Deus me incumbiu de dar essa mensagem, mas de mim mesmo eu não daria. Porque profecia é uma coisa pesada. Profecia é uma coisa que cria polêmica, é uma coisa que agrada a uns e desagrada a outros. Mas nós temos que pregar, porque Jesus Cristo mandou. E eu me sinto impulsionado, empurrado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer esta obra. Então, eu não quero, queridos, ser mal entendido. Eu amo os meus irmãos evangélicos, batista, metodista, presbiterianos, luteranos, anglicanos. Eu amo os meus irmãos evangélicos. Eu amo os meus irmãos católicos. A maior igreja cristã do mundo é a Igreja Católica. A maior multidão de salvos e sinceros filhos de Deus ainda está dentro da Igreja Católica, irmãos. Quando você olhar para a Igreja Católica, lembre-se disso. Ali está a grande multidão de salvos, ainda, de pessoas sinceras. São sinceros, sim. Eu creio piamente nisso. Então, quando nós vamos estudar a profecia, nós queremos que não seja entendida como sendo uma crítica. Porque este é o perigo. Ele está criticando ou ele falou mal. Não, queridos irmãos, de maneira alguma. Não é crítica e não é falar mal. É deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. E que a luz brilhe para que você perceba que existe uma igreja representada pela mulher pura e virgem, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, perseguida pelo dragão, lembra que nós estudamos ontem? E existe uma mulher prostituta que não quer saber nada de Jesus. Ela se relaciona com Obama, se relaciona com o Bush, se relaciona com o Putin, se relaciona com os reis e presidentes da terra. Todos os presidentes, quando se elegem, já marcam na sua agenda uma visita ao líder desta igreja. Isso é notório, irmãos. Existe um líder religioso mundial que se relaciona muito bem com todos os reis da terra. E todos se curvam, não somente das igrejas cristãs, mas também do islamismo. O islamismo está assim com o Vaticano. O judaísmo está assim com o Vaticano. O budismo está assim com o Vaticano. Existe um ecumenismo, uma reunião das igrejas e religiões do mundo sob a liderança de um líder mundial, carismático, bondoso, sorridente, amável. É um líder religioso mundial, mas que não guarda os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Porque os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Agora, queridos, aqui no capítulo 13, fala exatamente sobre este poder mundial. O capítulo 13, nós vamos estudar uma parte dele hoje com vocês. É muito extenso, mas ele está falando de 2 poderes. Um poder que subiu do mar e outro poder que subiu da terra. O poder que subiu do mar é o primeiro, capítulo 13, verso 1. E o poder que subiu da terra é o segundo, que está no verso 11, capítulo 13, verso 11. Nós não vamos estudar esse hoje. Mas aqui no capítulo 13 fala aqui: eu pus-me sobre a areia do mar. Uma perguntinha para vocês. O que significa em profecia mar ou águas? Povos, multidões. Região superpovoada, certo? Vamos então aqui, irmãos. Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar, ou seja, de uma área superpovoada, uma besta. Uma besta aqui não é uma palavra assim, xingar ou diminuir, não. Besta é um animal. Assim como o leão representava a Babilônia, o urso representava a Medopérsia, isso lá no capítulo 7 de Daniel, não é? O leopardo representava a Grécia. Os animais representam reinos, irmãos. Isso está em Daniel 7:23. Daniel 7:23 diz: o quarto animal é o quarto reino da terra. Então, em profecia, um animal é um reino. Esta besta que subiu do mar representa um reino na terra que surgiu não numa região despovoada, mas surgiu na superpovoada Europa. E aqui diz: este animal tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres,
10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aí você fica quebrando a cabeça, fala, mas quem seria? Quem seria? Quem seria? Então você diz, não, surgiu no meio de uma região super povoada. Tem 7 cabeças. Vamos deixar que a Bíblia diga o que representam as 7 cabeças. A Bíblia interpreta a Bíblia, correto? Abra a Bíblia então em Apocalipse 17. Abra a Bíblia em Apocalipse 17 e deixe que a Bíblia te explique o que são essas 7 cabeças. Abriram aí? Capítulo 17. Vamos ler o verso 9. Verso 9. Leiam comigo. Aqui há sentido. Quando fala aqui há sentido, é para você acordar e raciocinar, porque profecia exige raciocínio, porque ela é cheia de códigos, mas a Bíblia dá a interpretação dos códigos. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, ou seja, quem raciocina, não é? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a igreja está assentada. A mulher está sentada, a igreja está sentada sobre 7 montes. Então, as 7 cabeças daquele animal que subiu do mar representam uma igreja que está sentada nos 7 montes. Se você pegar a Bíblia Católica, Jerusalém, essa é uma das mais famosas Bíblias católicas, tem o título Jerusalém. Tem um imprimatur do Papa, a Bíblia Católica Jerusalém. Você vai lá no capítulo 17 de Apocalipse e vai exatamente no capítulo 17, verso 9, que eu estou lendo aqui. E depois que você ler o verso 9, que vai falar exatamente o que está escrito aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aí você desce os olhos para o rodapé. Embaixo, no rodapé, tem os comentários feitos pelos teólogos do Vaticano. E você vai ver ali nos comentários dizendo, esses 7 montes são os 7 montes de Roma. Uau! Fica difícil de saber? Fica difícil de entender? Quando os próprios teólogos do Vaticano estão dizendo, esses 7 montes sobre os quais a mulher está sentada são os 7 montes de Roma. E a mulher é o quê? A igreja. Queridos, nós estamos estudando uma profecia aqui que está mostrando a maior igreja do mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana é a maior igreja do mundo, com todo o nosso respeito. Tem milhões de filhos e filhas de Deus ali dentro, mas que se afastou dos caminhos de Deus, desprezando os 10 mandamentos e criando outros 10 mandamentos. Porque quando você compara os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, você pega a Bíblia Católica, Jerusalém, Êxodo 20, ali tem os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aí você compara com os 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano, você vai perceber que não bate. Não bate. Porque lá nos 10 mandamentos do Catecismo Romano, estão faltando 2 mandamentos. 2. O segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não a adorarás, nem te curvarás sobre elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Queridos, esse mandamento que proíbe a adoração de imagens e ídolos, foi arrancado, não está lá. E o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, eles substituíram por guardar domingos e festas. Então, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Por isso que essa igreja nasceu pura. É a primeira igreja cristã do mundo, sim. É a maior igreja cristã do mundo. Só que ela nasceu pura e depois se tornou o quê? Prostituta. Por quê? Ela começou a deixar Jesus. O que Jesus, o esposo, fala não tem mais importância. O que importa é ter um bom relacionamento com o mundo inteiro. Queridos, aqui nós encontramos então, no capítulo 13, voltando então para o capítulo 13, um reino. A besta que subiu do mar representa um reino civil e religioso. Porque a igreja que está
assentada sobre 7 montes, ela não é somente uma igreja, ela é um estado. Correto ou não? É um estado. Tem sua própria bandeira, tem sua própria moeda, tem sua própria guarda suíça, tem seus próprios bancos, Banco do Vaticano, tem seu próprio correio, tem seu próprio selo, enfim, é um país, o menor país do mundo, tem as embaixadas ali, tem cerca de 170 embaixadas, ou seja, países que mandaram seus embaixadores para estarem ali junto à Sé romana. E queridos, é um país que controla o mundo, mas ele é pequenininho. Nós já estivemos lá visitando, a minha esposa e eu, várias vezes, visitando o Vaticano, a Basílica, enfim, visitando todo aquele sítio. E aqui temos, queridos, no verso 1 nós estamos lendo, sobre as suas cabeças, capítulo 13, verso 1, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que na Bíblia é blasfêmia? Blasfêmia, irmãos, na Bíblia, é se colocar no lugar de Deus. O líder do Vaticano, ele não é somente um estadista, ele se coloca, ele se assenta no trono de Deus e aceita ser adorado. Perdoa pecados, ou seja, pretende perdoar pecados. Pretende ter autoridade para mudar a lei de Deus, anulando 2 mandamentos e criando outros 2 mandamentos. Estão percebendo? Isso é blasfêmia, quando você se coloca no lugar de Deus, aceita que as pessoas se ajoelhem diante de você, porque Pedro não aceitava. Vocês se lembram quando Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro? Quando você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos e lê a história de Pedro indo para pregar o evangelho lá na casa de Cornélio, quando ele chegou, Cornélio se ajoelhou na frente dele. Pedro foi rude, irmãos, foi rude, porque Pedro, quando ele começou a se ajoelhar, Pedro o que disse? Levanta, eu sou homem, adore a Deus. Anjos não aceitam ser adorados. Quando João, aqui no Apocalipse, se ajoelhou diante, aqui no capítulo 19, irmãos, vejam aí o capítulo 19. O que aconteceu quando João se ajoelhou na frente de um anjo? Capítulo 19 de Apocalipse, o verso 10. Você achou aí? Capítulo 19, verso 10. E eu me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal. O anjo repreendeu João. Não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Está claro isso, irmãos? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Anjos não aceitam adoração. Pedro não aceitou adoração. Mas os papas aceitam ser adorados, serem beijados, serem carregados, serem chamados sua santidade. Irmãos, são tão pecadores quanto você e eu. Qual é a prova de que os papas são pecadores como nós? Eles também morrem. Quem é santo não morre, irmãos. Quem é santo não morre. Porque o salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado não morre. E agora você, agora eu te peguei, pastor Samuel. Como é que Jesus morreu? É verdade. Se Jesus era santo, ele não podia morrer, não tinha pecado. E como é que ele morreu? Irmãos, aí está o segredo da nossa salvação. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos teus pecados. Porque ele não tinha pecado. Ele nunca morreria por ele mesmo. Ele nunca pecou. Mas só ele nunca pecou. Santo na terra só existiu quantos? Um. Chama-se Jesus. Então, eu não posso chamar você sua santidade. Você não pode chamar... Não, queridos. Santo, existe um, que é Deus. O Santo de Israel. Voltando para o capítulo 13. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós não estamos aqui criticando ou acusando, mas mostrando na profecia, como a profecia mostra quem é esse líder poderoso mundial
que surgiria na terra, dominaria a terra, e nós estamos assistindo esta profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. É um líder mundial que veio ao Congresso americano, irmãos. Nunca tinha acontecido isso na história dos Estados Unidos. Um líder religioso vir falar para o Congresso americano contraria a Constituição americana. Mas eles transgrediram a Constituição americana. Quando Bush convidou o Papa Bento XVI para vir fazer o aniversário dele na Casa Branca, 2008, foi no finalzinho da gestão de Bush, antes de entrar Obama. Foi uma festa na Casa Branca, a maior festa já realizada na Casa Branca, com 9.000 convidados. Homenageando um líder religioso, queridos. É o maior líder religioso do mundo. E que tem o apoio do maior poder bélico e militar do mundo. Está aí, irmãos. O que mais precisa para cumprir a profecia? O maior poder religioso do mundo e o maior poder civil e militar e bélico do mundo. Estão o quê? Unidos. Mãos unidas. Para governar o mundo. Naquilo que o mundo chama de nova ordem mundial. Nova ordem mundial é um sonho que existe na mente dos líderes mundiais, irmãos. Isso está cheio. A internet ou os jornais, os livros estão cheios dessa frase, nova ordem mundial. Está na nota de dólar. Na nota de dólar está a frase nova ordem mundial, porque este é o selo dos Estados Unidos. É o selo dos Estados Unidos. A pirâmide inacabada, com a frase nova ordem mundial embaixo, em latim, que está novus ordem seclorum. Novus ordem seclorum, nova ordem secular. Isso foi votado como sendo o selo dos Estados Unidos em 1782 e foi introduzido na nota de dólar em 1935. E eles estão chegando, estabelecendo a nova ordem mundial, a globalização. A ONU é realmente um governo mundial. Vamos ler o verso 2, capítulo 13, verso 2. Ele tinha uma semelhança com o leopardo. Lá em Daniel capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. Tem um link com os filósofos gregos, Platão. E o que mais? Semelhança além do leopardo, semelhança com o quê? Pés como os de urso. Então tem semelhança também com a Medopérsia, que adorava o fogo. E tinha a boca como a de leão. O leão representava o quê? Babilônia. A profecia foi escrita em códigos. Então a Bíblia usa o código de Roma. Agora eu quero ler para vocês, abram a Bíblia agora, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Vejam, vocês vão descobrir agora qual é o código. Pedro foi preso, Pedro foi crucificado. Vocês lembram como é que a tradição diz que Pedro foi crucificado? Hein? De cabeça para baixo. Em que cidade? Roma. Ele foi preso e morto em Roma. Morreu como mártir em Roma. Ali onde está hoje o Vaticano, irmãos. Ali onde está o Vaticano hoje, é ali que Pedro morreu. É ali que Nero matava os cristãos. Se você entrar na internet e começar a ler sobre a história do Vaticano, você vai descobrir que ali onde está o Vaticano hoje, eram os jardins de Nero. Estão percebendo aí na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, irmãos. Pedro estava em Roma, onde ele morreu. E ele escreveu de lá a sua carta. E o que ele falou? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Ele terminou a carta dele mandando saudações de onde? De Babilônia. Mas ele estava em Babilônia? Não. Ele estava onde? Em Roma. Então, queridos, capítulo 5, verso 13 da primeira carta de Pedro. Então vejam, irmãos, na profecia, Roma é Babilônia. E você vai encontrar no Apocalipse 6 vezes a palavra Babilônia. Quantas vezes tem a palavra Babilônia no Apocalipse? 6 vezes. Por que não tem 7 ou 8? Não, porque o número 6
destaca um poder religioso que se levanta contra Deus. Vocês lembram do 666? Do 666? Representa um poder religioso que se levanta contra Deus. O número 7 é o número de Deus. O número 6 deveria levar você para o número 7. Mas quando você tem o 6 e depois do 6 não vem o 7, vem outro 6 e vem outro 6, é uma rejeição do 7. É uma rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Estão percebendo, irmãos? Existe um poder religioso na terra que rejeita Deus como Criador dos céus e da terra. Rejeita Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E queridos, logicamente o Papa Francisco ele não aceita Gênesis capítulo 1 capítulo 2. Ele já falou isso em público. Que a história de Adão e Eva não é... Isso é história para criança, não é verdadeira. Então, queridos, é uma rejeição do 7, que é o número que mostra Deus como Criador. Voltando então, queridos, para Apocalipse capítulo 13, vamos ler aqui o finalzinho do verso 2. Quando Constantino saiu de Roma e mudou para Istambul, fundou a cidade de Constantinopla na Turquia, eles então fizeram aquela doação para o bispo de Roma, e ele se tornou a maior autoridade de Roma. Portanto, quando você lê aqui, irmãos, capítulo 13, verso 2, o dragão, finalzinho do verso 2, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e seu grande poderio. Como é que todo mundo se ajoelha diante do Papa? Que força é essa que faz com que todo mundo se curve diante dele? Até a esposa de um pastor adventista, ela disse que ela sentiu essa força, ela como que querendo empurrá-la para baixo para que ela se curvasse diante do Papa. Foi o pastor Moisés Nigri. Quando ele estava visitando o Vaticano, estava dentro da Basílica de São Pedro, e o Papa estava vindo no meio daquela multidão. Ele chegou bem perto, na fileira onde estava o pastor Moisés Nigri e a esposa. E o Papa parou e estendeu a mão para ela, para ser beijada, certo? E ela conta, eu ouvi da boca do pastor Moisés Nigri essa experiência. Ele conta que ela disse que ela sentiu uma força empurrando para baixo, impulsionando para que ela beijasse a mão dele. E ela se manteve, e ele percebeu que ela não ia beijar, então ele retirou a mão e continuou caminhando. Queridos, existe uma força que faz com que o mundo se ajoelhe e peça a bênção. Mas esta força, esse poder, não é de Deus, meu irmão. Porque é o dragão, diz aqui, a Bíblia diz, é o dragão que deu o seu poder, que deu o seu trono. Ali era a sede da adoração ao sol, mitraísmo, adoração. A religião do Império Romano era adoração ao sol. E quando Constantino mudou a sua capital de Roma para Constantinopla, ali ficou então o bispo de Roma. E ele se comprometeu com a política, e o bispo de Roma foi crescendo em poder, em dinheiro, e se tornou uma potência, como é hoje. Mas, queridos, o poder e o trono e o poderio vieram do dragão. Está claro isso, irmãos? Isso não é criticar, não é falar mal, é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. E aqui, verso 3, irmãos, agora diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. O que representavam as 7 cabeças, irmãos? 7 montes. Existem 7 montes em Roma. O Vaticano não está nos 7 montes. O Vaticano está em cima de um dos montes. 7 montes é de toda Roma, certo? Mas o Vaticano está em cima de uma das colinas que existe lá. E aqui diz que uma das cabeças foi ferida. Quando Napoleão Bonaparte deu ordem para General Berthier invadir Roma e prender o Papa no dia 10 de fevereiro de 1798, ele prendeu o Papa Pio VI e o levou preso para Valença, onde ele morreu com 82 anos de idade. Foi atingido uma das cabeças.
Não foi toda a cidade de Roma. Mas o objetivo de Napoleão Bonaparte era atingir especificamente quem? O Vaticano. E derrubou aquela supremacia do Vaticano, prendendo o Papa Pio VI. Cumpriu-se a profecia, irmãos. Uma das suas cabeças foi ferida de morte. Todos pensaram que seria o fim do papado. Isso aconteceu em 1798. Agora entendo, irmãos, que em 1870, ou seja, 72 anos depois, veio outro golpe contra o papado, porque Garibaldi, ele retirou os estados papais. Até 1870, o Vaticano recolhia impostos de 20 cidades. Os impostos de 20 cidades ia tudo para o Vaticano. Em 1870, Garibaldi, casado com uma brasileira, Anita Garibaldi, o Vaticano perdeu os estados papais. Em 1798, ele perdeu a liderança religiosa. A supremacia papal acabou em 1798. Mas em 1870, ele perdeu os estados papais. Foi em duas fases, né? A ferida mortal foi em duas fases. A cura também vai ser em duas fases, irmãos. A cura da ferida mortal não vai ser assim, de repente, está curado. Não, é em duas fases, é um processo. Por isso diz aqui o verso 3, irmãos. Estamos lendo o capítulo 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Foi no dia 11 de fevereiro de 1929 que Benito Mussolini, da Itália, e Cardeal Gaspari, do Vaticano, assinaram o Tratado de Latrão no Palácio de São João de Latrão. Nós já estivemos lá visitando, já vi lá a mesa onde foi assinado o tratado, tem lá a exposição da caneta que foi usada para assinar o Tratado de Latrão, devolvendo ao Vaticano a posição de Estado. E foi reembolsado financeiramente pelos prejuízos que ocorreram desde 1870. Prejuízos de 1870 até 1929. Eles foram reembolsados com milhões e milhões e milhões de dólares. E foi com esse dinheiro que eles reabriram o Banco do Vaticano. Queridos, de 1929 para cá, logicamente, o Vaticano começou a crescer em poder, em popularidade. E hoje está no auge da popularidade. Aqui diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é a pessoa mais indicada para reunir os líderes mundiais? Os políticos e os religiosos. Vocês já perceberam que o líder dos judeus, o líder dos muçulmanos, do islamismo, e o líder lá da igreja ortodoxa, católica ortodoxa, lá da Rússia, né? Todos eles vieram, já estiveram ali no Vaticano, plantando árvores juntos, e se abraçando e orando juntos. Quem é a pessoa no planeta Terra que reúne líderes religiosos e líderes políticos? Somente um poder, irmão. Somente o poder papal. Por isso diz aqui que ele tem um poder e toda a terra se maravilhou após a besta. Só que adoraram o dragão, diz aqui o verso 4. E o verso 5, irmãos. Leia comigo o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O que é blasfêmias? Falar contra a Bíblia. Falar que Gênesis 1 e 2 não é verdadeiro. Capítulo 13, então, irmãos, diz aqui no verso 5: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, depois da cura da ferida mortal, irmãos. Tá certo? A ferida mortal foi em 1798, e aí em 1929 começou o processo da cura em 1929 com a criação do Estado do Vaticano e o Tratado de Latrão. De 1929 para cá, a ferida está sendo curada, mas ainda não foi curada totalmente. Sabem quando a ferida será totalmente curada? Quando for aprovado o domingo como dia sagrado por lei.
no mundo todo. E está muito perto, irmãos. Queridos, nós estamos às portas. Nós estamos no fim do tempo do fim. Não é tempo mais de brincar, irmãos. Satanás não brinca de Satanás, não. Ele é Satanás mesmo. Só que tem muito cristão brincando de ser cristão, irmãos. Dizem que são cristãos, mas a mente deles está no mundo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas, de interesses materiais, e esquecem de começar o dia adorando a Deus. Antes do sol nascer, irmãos, você tem que estar lá ajoelhado, adorando, cantando, dizendo: eu sou teu, Senhor, minha esposa é tua, meus filhos. Você vai citando os nomes dos seus filhos, consagrando-os a Jesus, cantando hinos a Jesus. Os céus se alegram e o Deus estende a mão e derrama o Espírito Santo sobre você. Quando você entra no carro, você ora de novo. E você, em vez de colocar numa rádio qualquer, coloca hinos de louvor a Deus. Quando você estiver trabalhando, coloca um headphone no ouvido e você vai ouvindo hinos de louvor a Deus. Você concentra o seu pensamento em Deus o dia todo, porque eu posso morrer qualquer minuto. E se eu morrer qualquer minuto, eu quero morrer em Cristo. Eu quero estar salvo em Jesus. Sabem como é que Deus abençoa os filhos, irmãos? Deus abençoa os filhos não quando você pede que Deus abençoe. Deus abençoa os seus filhos porque eu sei que a maior preocupação dos pais são os filhos. Salvar os filhos. Mas Deus só abençoa os seus filhos quando você, pai e mãe, se consagram a Ele. Porque Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou Jacó por amor a Isaac. Deus abençoou José e fez José prosperar por amor a Jacó, irmãos. E assim vai. Queridos, nós nos consagrando como pais, nos santificando, Deus vai abençoar os nossos filhos. O mundo vai adorar este poder religioso, diz aqui, irmãos. Versos 6 e versos 7 e 8. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Vai ter guerra de novo, irmãos. Guerra contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Haverá perseguição de novo. Mártires existirão de novo. O número dos mártires ainda não se completou, diz Apocalipse capítulo 6, irmãos. Diz, o número dos mártires ainda não se completou. Mas vai se completar. Com a aprovação do decreto dominical, aqueles que insistirem em não guardar o domingo serão vistos como terroristas, como pessoas que não querem o bem-estar da humanidade. O decreto dominical vai ser aprovado num tempo de crise, irmãos. Crise total. Colapso do mundo. E neste tempo de crise, irmãos, eles vão lançar mão do decreto dominical como que uma tábua de salvação. Lançar mão do decreto dominical para que seja um meio de alcançar a bênção do céu, santificando o primeiro dia da semana. E o verso 8, irmãos. E adoraram-na. Quantos vão adorar este poder religioso que subiu do mar, irmãos? E que se assentou na cidade dos 7 montes? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos, são todos, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, quando é que o nosso nome entra para o livro da vida? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós somos batizados, Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu quero que Deus mantenha o meu nome, o da minha esposa e dos meus filhos no livro da vida. Eu peço isso, irmãos. Eu falo isso para Jesus. Eu quero o nome do Anderson e da Evelyn, das minhas netinhas e da minha esposa. Eu quero que o Senhor mantenha esses nomes no livro da vida, porque nós somos Deus. O inimigo não tem poder sobre nós. Nosso reino não é daqui. Nosso reino está no céu. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo vai sim de mal a pior, mas nós temos uma esperança. Um novo céu e uma nova terra. É de lá que virá o socorro para você e para mim. Eu quero fazer esse apelo para você, meu irmão, para que você tome também essa decisão de preparar a sua família para a volta de Jesus. Quantos querem receber a bênção de Deus e dizer para Jesus, eu quero preparar a minha família
Eu quero orar por você. Mantenha a sua mão levantada. Eu quero orar por você. Pai Santo que estás nos céus, tem misericórdia de todos nós. O Senhor nos mostrou na profecia que dias piores virão, mas dias melhores também virão, porque existe um novo céu e uma nova terra para todos os que amam a Jesus. Queremos salvar não a mim, somente a minha esposa, mas nossos filhos, nossos netos, pessoas que são preciosas para nós, Pai. Por isso nós queremos nos consagrar a Ti como pais, santificando-nos, fazendo a Tua vontade para que o Senhor abençoe aquilo que é nosso, abençoe os nossos filhos, nossos netos. Ouve a nossa oração, atende a nossa súplica, registra o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a paz de Jesus esteja sobre você.